Olá, muito bem. Estamos aqui hoje para falar sobre as etapas do processo de gestão de riscos de uma organização. Claro, isso se poderia se aplicar a qualquer tipo de empreendimento, um projeto, qualquer coisa do tipo, mas normalmente associada à gestão de uma empresa, a gente utiliza como referência para a definição dessas etapas, uma norma que é bastante universal e aplica-se a qualquer tipo de análise, qualquer tipo de risco, que é a ISO 31000. Né? Já falamos sobre isso algumas vezes e é uma norma bem interessante, você deveria conhecer. A 31000 ela propõe que a gestão de risco esteja separada em algumas etapas, né? Existe um ciclo de gestão de risco, um fluxo segundo o qual a gestão de risco deveria passar. A primeira etapa é a etapa do estabelecimento do escopo, dos critérios de gestão de risco e do contexto onde essa gestão vai ser feita. Né? Então, a primeira coisa, claro, né, você precisa definir a metodologia, definir os critérios, definir as regras do jogo, aplicar isso, né, entender onde aquela avaliação vai ser feita, então o contexto de uma organização, por exemplo, o contexto de um projeto, o contexto de um investimento, uma viagem que vai ser realizada, uma meta que precisa ser atingida, ou seja, o cenário onde aquela situação vai ocorrer. O escopo dessa avaliação também é bastante importante, porque, como sabemos, gestão de risco é uma coisa bastante ampla e o céu é o limite, né? Então, você precisa estabelecer quais são os temas que vão ser abordados nessa avaliação, se vai ser, por exemplo, uma avaliação de riscos financeiros, se é uma avaliação de riscos logísticos, operacionais, riscos ambientais, riscos relacionados à sociedade, ou seja, você precisa delimitar qual é a abrangência através dessa limitação do escopo. Né? A partir disso, né, a partir dessa contextualização inicial, você de fato entra na avaliação do risco. É uma etapa maior, né, chamada avaliação de risco, que tem algumas subetapas, né, algumas tarefas dentro dessa etapa. Uma delas é a identificação dos riscos, a identificação dos cenários, onde você vai fazer a lista de todos os cenários possíveis para aquela situação. É interessante utilizar um fluxograma de processo para te ajudar, se for o caso, uma lista das tarefas cujos riscos você pretende avaliar, ou seja, uma estrutura que permita você encaixar essa análise naquilo que está sendo avaliado. Depois da identificação vem um processo de análise do risco, onde você vai caracterizar esse risco segundo alguns critérios. Então, por exemplo, você vai dizer se aquele risco é normal, né, um risco corriqueiro, ou se é um risco que representa uma emergência. Você vai definir e aplicar os critérios de probabilidade, severidade, abrangência, sejam lá quais forem. Então, quer dizer, você vai encaixar aquele risco segundo os critérios que você estabeleceu lá atrás, quando na primeira etapa você definiu critérios de avaliação de risco, para, é, para uma posterior priorização desses cenários de risco. Então, na análise, você meio que caracteriza aqueles cenários, né? Identifica os cenários, caracteriza esses cenários, aplica isso a determinados critérios, para a próxima etapa, que é a de avaliação do risco, né? Relacionado àqueles critérios, quais deles são mais importantes, precisam ser priorizados, quais deles a gente vai aplicar mais energia, isso precisa ser feito à luz de uma escala, de uma régua, de um critério, né? Então, você, por exemplo, pode fazer uma combinação de severidade e probabilidade, e aí, quando essa combinação estiver acima de um determinado valor, aquele risco vai ser priorizado para a próxima etapa, que é a etapa de tratamento do risco. Né? Então, a gente identificou os cenários, caracterizou eles através da análise, fez a avaliação do risco, ou seja, estabeleceu o que é prioridade. A última etapa no tratamento direto ao risco é justamente tratamento do risco, que é você estabelecer quais são os controles, quais são as medidas que vão ser adotadas para prevenir, para mitigar, né, para fazer a gestão de fato daquele risco. Identificou, analisou, priorizou e trata aqueles riscos que foram priorizados. Esse é um processo básico. Né? Ao final disso, você vai avaliar se isso deu certo, cruzando com informações da realidade, através de indicadores, através de auditoria, através dos relatos de incidentes que porventura tenham se manifestado através da ocorrência daqueles cenários de risco, para melhorar o sistema. Então é um ciclo básico, mais uma vez, PDCA,
planeja, executa, no final você avalia se deu certo, se faz sentido e realimenta todo o sistema. É isso aí.